O povo gigante nas ruas mostrou o quanto a Globo é covarde, o quanto o sistema é pequeno. O povo nas ruas dimensionou o patriotismo da nação brasileira ontem de uma maneira espetacular. As pessoas deixaram de assistir Luciano Huck, o marido da Angélica, diz que a Angélica está chorando em casa até agora. As pessoas deixaram de assistir a programação nojenta da Globo e ontem celulares, televisores acompanharam um movimento mais poderoso que esse país já viu. O Datapovo desmascarou a Folha de São Paulo, desmascarou toda a imprensa escrita brasileira nojenta. E sim, mais de 1 milhão de patriotas ontem deixando a Globo em pânico. Isso não tem preço. Deixa eu repetir para você, isso não tem preço. O povo brasileiro deixando o sistema completamente acovardado. O Brasil está em ebulição, uma bomba de repercussão internacional. É bom deixar claro isso daqui. Explode o cenário político no Brasil. Os deputados que estavam em cima do muro ontem tiveram que descer às pressas pela pressão popular. Mais de 1 milhão de patriotas só na Avenida Paulista. Absolutamente nada. Eu vou repetir para você. Nem artista internacional, nem artista nacional, nada, nenhum tipo de movimento hoje é capaz de fazer a Avenida Paulista ter 1 milhão de pessoas nas ruas. Nem virada cultural, nem virada do ano, absolutamente nada. Ninguém leva mais gente para as ruas do que o presidente Bolsonaro. E a Globo teria, não é só a Globo não, todo o sistema teria a obrigação moral, no mínimo moral, de contar o que aconteceu na Avenida Paulista. Na verdade, é um movimento avassalador que expõe, inclusive, a manipulação da imprensa vendida, incendiando o povo brasileiro, tomando as ruas para desarticular o que chamam de plano covarde do ministro Alexandre de Moraes, do próprio ministro Barroso, em prender o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro deixa claro no seu pronunciamento histórico que a qualquer momento, inclusive pela manhã do dia seguinte, ele poderia ser preso. Mas o negócio é o seguinte, eu quero ver quem vai ter coragem de prender o Bolsonaro depois desse movimento bombástico na Avenida Paulista, e está de parabéns o Datapovo, ok? Tudo começou com uma revelação bombástica nas mídias tradicionais, aonde deram uma notinha desse tamaninho aqui, uma notinha covarde e imoral do que aconteceu na Avenida Paulista. Preste bem atenção, é um escândalo sem precedente. A Folha foi pega no flagra e agora o povo sabe a verdade, exclamou o comentarista Rodrigo Constantino, que também ficou indignado com a nota baixa, com a notinha de rodapé ridícula da imprensa brasileira no dia de hoje. A explosão na Avenida Paulista, mais de 1 milhão de vozes contra o sistema. O próprio advogado, uma pessoa séria, que é o Pavinato, chegou a falar, e levantando, inclusive com autoridades, a possibilidade da Avenida Paulista ter marcado ontem com pelo menos 1.200.000 pessoas marcando presença com a bandeira do Brasil nas mãos, a mulherada com batom levantado. Isso fala mais do que qualquer cartaz. Antigamente não podia levar cartaz. Qualquer cartaz em manifestos do presidente Bolsonaro seria categorizado pelo Alexandre de Moraes como um ataque à democracia. O batom da mulherada levantado ontem representando a Débora, a pedido da Michelle Bolsonaro, que pede para elas levantarem o batom, foi a maior sinalização e o maior protesto silencioso. Esse é que é o detalhe, silencioso, porque não teve grito de ordem,
não teve grito, palavra de baixo calão, não teve absolutamente nada ofensivo. Um batom mostrou para o mundo que o Brasil vive uma ditadura judicial. Esse é que é o grande detalhe, imposta pelo Supremo Tribunal Federal a centenas de milhares de famílias que choram hoje seus entes queridos. Choram por quê, Rodrigo? Choram vivos, mortos, porque foram cerceados de sua liberdade. O deputado Nicolas Ferreira, uma das lideranças mais importantes do movimento, subiu no trio, inflamou a multidão e ele disse, né, o que vimos hoje na Paulista é histórico. Mais de 1 milhão de brasileiros desarticulando o plano covarde de Moraes e de Barroso. Eles pensaram que poderiam nos calar, mas o povo acordou. O Brasil não aceita mais ser manipulado. Nicolas Ferreira deixou bem claro. A senadora Damares, do Republicanos, também marcando presença, né, inflamou a multidão dizendo: Deus está com o Brasil. O povo na Paulista mostra que não se curva ao sistema. A Globo e a Folha de São Paulo e o STF estão de mãos atadas, não vão poder lutar contra a verdade, disse a Bia Kicis. A Globo está em pânico, né, gente? Esse é o grande detalhe. Enquanto o povo tomava as ruas, a Globo, principal símbolo da grande mídia brasileira, né, em pânico porque estava em frangalhos com sua audiência, porque a família conservadora brasileira ontem estava assistindo o que de fato tinha que assistir. Quem não pôde ir na Avenida Paulista estava assistindo nos seus celulares, estava assistindo em casa, estava assistindo na sua Smart TV, estava acompanhando de alguma forma, ouvindo pelo rádio, as rádios que estavam fazendo cobertura. Nossos queridos patriotas, irmãos conservadores, né, que tem canal de YouTube, os que foram lá presencialmente, os que repercutiram fazendo os reacts, né, que é colocando a tela do lado e fazendo o comentário, não importa. O que interessa é que ontem ninguém deu a mínima pro domingo da Globo. Repito para você, Luciano Huck, Angélica, esposa do Luciano Huck, todo o sistema ontem em frangalhos, chorando as pitangas no camarim porque não tinha audiência. Globo ontem, enquanto Bolsonaro estava comandando o trio, não tinha audiência. Uma revolta popular celebrada inclusive pelo ex-presidente Bolsonaro, que usou as redes sociais agora há pouco para exaltar o movimento. Mais de 1 milhão de patriotas na Paulista. O Datapovo mostrou a verdade que a mídia esconde. O povo deu o recado. O Brasil não aceita mais ser enganado. Parabéns ao povo brasileiro. Vamos juntos para um Brasil livre, escreveu o presidente Bolsonaro em um post que já alcançou até agora mais de 500 mil de visualizações em poucos minutos. Bom, o Supremo está sem saída. Nos bastidores, o Supremo Tribunal Federal estaria completamente apavorado. Fontes revelam que Alexandre de Moraes, Luiz Barroso, alvos de críticas, né, das críticas mais ferozes, estariam planejando inclusive uma resposta para conter a onda de protestos. Mas para vários comentaristas brasileiros, cientistas políticos, eles estão dizendo o seguinte: quanto mais mexer com Bolsonaro, pior vai ficar para o sistema. Quanto mais mexer com Bolsonaro, pior vai ficar para eles. Eles sabem que o povo está no comando agora. Mais de 1 milhão de brasileiros na Paulista mandando recado. Ou vocês respeitam a Constituição, ou o Brasil vai parar, declarou um dos maiores comentaristas políticos do Brasil, né? O nosso querido Rodrigo Constantino, que também mandou a real. O futuro, gente, ele é incerto. O Brasil vive um momento de tensão máxima. De um lado, o Datapovo, do outro lado, a imprensa vendida que não sabe o que fazer com essa jamanta nas mãos. Não tem como esconder para debaixo do tapete que aconteceu ontem na Avenida Paulista. Não adianta querer criar outra notícia, não adianta querer criar outra informação. Vocês perceberam a cara de tacho que hoje estavam, né? A Ana Paula Araújo, a própria
sua colega de trabalho lá que vive fazendo contorcionismo para explicar o inexplicável da economia brasileira, a Miriam Leitão, Andréa Sadi na Globo News. Gente, esse povo está com uma cara de tacho, estão tendo que comentar, diferentemente do que muitos pensaram que eles não iam comentar o que aconteceu hoje, estão tendo que comentar, Daniela Lima tendo que engolir seco, ou seja, essa turma está desesperada. O futuro incerto. É bem verdade que o Bolsonaro fala uma coisa muito importante na sua fala. O inesperado pode acontecer a qualquer momento. Mas ele diz o seguinte: eu estou com a consciência tranquila e tenho completa convicção de que minha parte eu estou fazendo e o povo não vai me deixar sozinho. E ontem ele bradava: não vamos desistir do Brasil. E o povo, gente, não vai desistir e ponto. É muito importante que você comenta, que você compartilha para que a gente possa continuar mostrando o fenômeno Bolsonaro nas redes sociais, mostrando o fenômeno Bolsonaro nas ruas, mostrando o fenômeno Bolsonaro para essa turma aí, que com certeza está de cabelo em pé. Comenta, compartilha, dê o seu like. Parece que não, hein? Mas isso é o que tem feito a diferença, o que tem deixado esse povo completamente de boca aberta.